Se vocês tiverem que escolher uma saga de Dragon Ball pra ser a mais sombria, talvez vocês digam que é a saga do Goku Black, né? Chegou a hora. E eu posso garantir a você que hoje será o seu último dia na Terra. Mas se eu disser pra vocês que existe uma saga que é ainda mais sombria, ok? Só que a gente nunca viu essa saga, mas ela existe. Você vai ver isso agora. NS Transpercer aqui! Bem sombrio, né? Galera, Dragon Ball sempre foi visto como um shonen genérico. Sabe, que tem uma trama simples, só serve de justificativa pra terem boas lutas, essas coisas. Mas às vezes essa trama simples esconde muito mais do que o anime é capaz de mostrar pra gente. Tem muito mais coisa ali. Para de ser mequetrefe achando que é muito simples, não é simples não. Aliás, é simples. Oh, nem sempre. Mas é o que eu falei, entende? Sim. Não entendeu? Também não. Galera, é o seguinte, ó. Tem muito mais coisa nas entrelinhas de Dragon Ball que a gente nunca viu e provavelmente nunca vai ver, tá? Mas se a gente olhar de forma mais atenta, a gente percebe que essas coisas aconteceram sim. Tava lá. Então antes de a gente começar, já comenta aqui embaixo. Qual o momento mais sombrio de Dragon Ball na sua opinião? Será que você consegue lembrar de algum momento que você fala, putz, esse aqui foi tenso? Comenta aqui embaixo, vamos ver. Então, galera, antes de qualquer coisa, isso não é teoria. Tudo que eu vou falar aqui tá no anime, tá no mangá e pode perfeitamente ser conferido. Pode ir lá conferir. Então poupa a sua vontade de ser gritando, Peter não sabe nada de Goku. Galera, já são mais de meia década falando disso, é verdade. Mais de meia década? Mais de meia década? Mais? 7 anos, não? Eu acho que eu já aprendi uma coisa ou outra de Dragon Ball. Falar que eu não sei nada de Goku, eu sei pelo menos como se escreve, né? G-O-Q-U. Então não tem essa. Burro! Galera, a saga que eu tô dizendo ser mais sombria do que qualquer outra saga de Dragon Ball é realmente a saga dos androides. Mas calma, o problema é que a gente só conheceu a saga dos androides através do olhar dos guerreiros Z. Mas se a gente chegar à saga dos androides através dos olhos dos próprios androides, a coisa fica bem pior. Tipo, bem pior mesmo. Essa saga começa, tecnicamente, no Dragon Ball clássico, né? Depois do Goku destruir o quartel-general das forças Red Ribbon. As forças Red Ribbon são um tipo de organização criminosa que tinha um exército super poderoso na época lá de Dragon Ball clássico, ok? Aí quando eles descobriram a existência das esferas do dragão, o comandante Red quis essas esferas a todo custo. Só que o Goku não deixou, o Goku impediu eles e destruiu completamente, totalmente essa organização criminosa. Só um único homem sobreviveu, o Dr. Gero, que era o grande gênio da ciência dessa organização. Durante a saga Cell, o próprio pai da Bulma reconhece o Dr. Gero como o maior gênio da ciência de todo mundo. E era ele quem construiu todos os veículos de guerra e todos os androides. Só que tinha um problema nisso tudo, galera. O Goku não só destruiu a base da Red Ribbon, ele também matou muitos soldados, vocês sabem disso. E entre os soldados mortos, estava o filho do Dr. Gero. Então, desde então, o Dr. Gero jurou vingança contra o Goku. Mas, com o fim das forças Red Ribbon, ele precisou se exilar do restante do mundo lá para planejar essa vingança dele, concorda? Porque o foco dele era se vingar do Goku. Então ele se isolou e bora pro planejamento. A primeira coisa que o Dr. Gero fez foi raptar 2 adolescentes irmãos gêmeos e fazer experimentos científicos para modificar o corpo deles, transformando eles em ciborgues. Vai entendendo o que eu tô falando, ok? Durante vários anos, esses 2 adolescentes foram submetidos a testes e provavelmente eles sofreram muito nesse processo. Testar partes do corpo nele, que isso, né? O nome desses 2 adolescentes eram Lápis e Lazuli, que futuramente seriam chamados de Android 17 e 18. Só que tinham 2 problemas aí que o Dr. Gero não conseguia lidar sozinho. O primeiro é que ele conseguiu modificar os corpos desses 2 adolescentes, mas não conseguiu modificar as mentes desses adolescentes. Ou seja, eles eram rebeldes. E como eles eram muito mais fortes do que o Dr. Gero, mais cedo ou mais tarde, ele acabaria sendo morto por esses 2, caso ele não fizesse nada. E o outro obstáculo que o Dr. Gero precisava atravessar era a idade dele. Quando o Goku era criança, o Dr. Gero já era um homem idoso, então era questão de tempo até ele morrer de velhice antes que ele pudesse ver o plano dele dar certo, antes que ele pudesse ver o fim do plano dele, a conclusão, né? Então, assim, paralelamente, ele começou a trabalhar em 2 projetos. Acompanha. O primeiro projeto era transferir a mente dele para o corpo de um robô. Dessa forma, ele conseguiria viver a tempo de ver o plano dele ser executado. E só para vocês terem uma ideia de como isso é sombrio, ok? A grande verdade é que o Android 19 precisou literalmente tirar o cérebro do Dr. Gero já quase no fim da vida dele e colocar dentro do corpo do Android 20. E eu sei que isso é bizarro quando dito em voz alta, mas sim, isso aconteceu. Dr. Hanchuk Rutes tocou cérebro ali. O segundo projeto era o Projeto Cell, que era, na verdade, um plano a longo prazo. Os androides 17 e 18 ainda eram um problema. Então ele programou o supercomputador dele para executar o Projeto Cell, que era um androide bioorgânico como um plano de contenção.
O Cell, o que ele iria fazer? Ele iria absorver os androides 17 e 18, se tornar um ser perfeito, e assim ele eliminaria qualquer ameaça. Então assim, eu acredito que o objetivo verdadeiro do Dr. Gero, quando ele criou o Cell, era povoar o planeta com um tipo de forma de vida definitiva. Agora me diz, um homem vê o filho dele sendo assassinado por um garoto que destrói todo o local de trabalho dele. Ou seja, assassinou o filho e destruiu todo o local de trabalho dele, toda a vida de trabalho dele. Isso faz ele jurar vingança contra essa criança, né? Ele rapta 2 crianças e submete essas crianças a experimentos de modificação dos corpos delas. Mas para conseguir viver a tempo de ver o plano dele dar certo, ele constrói um robô que iria fazer uma cirurgia de transplante de cérebro nele mesmo para o corpo desse robô. E eu vou além. Já pararam para pensar que quando o Android 20 foi despertado, o Dr. Gero viu o próprio corpo dele morto e sem cérebro? E aí, fala a verdade, essa é ou não é a saga mais sombria de Dragon Ball? Você acha que não? Você acha que tem coisa mais sombria do que isso nas entrelinhas aí de Dragon Ball? Comenta aqui embaixo. Pode ser qualquer coisa que tenha visto acontecer em Dragon Ball, ou qualquer coisa que tenha que ter ido por esse caminho. Não apareceu na tela, mas a gente sabe que rolou. Comenta aqui embaixo, o que foi mais sombrio que isso? É claro. E não sai daqui sem a sua inscrição, porque é importante mais. Você curte Dragon Ball? Você gosta desse universo de Dragon Ball, de anime? Você curte anime pra caramba? Curte? Se a sua resposta for sim, você tem que estar inscrito aqui. Você tem que estar inscrito com o sininho, porque eu sempre vou trazer novos vídeos. Esse universo de anime tá sempre saindo aqui no canal o tempo todo. Eu nunca vou deixar parar por sua causa. Você tem que estar inscrito com o sininho. E eu espero você no próximo vídeo. Valeu, hein? Até a próxima. Fui!